Olá, sejam muito bem-vindos a mais um dia do nosso calendário do Advento, A Promessa. Oi, sejam bem-vindos. Eu tô muito animado. Hoje a gente vai aprender sobre o Mar Vermelho. Isso mesmo! Mas antes de falarmos sobre esse maravilhoso episódio de livramento dado por Deus, vamos recapitular o que já aprendemos até aqui. Vimos que Deus é bom e criou as coisas da mesma forma. Porém, o pecado entrou no mundo e separou o ser humano de Deus. Mesmo assim, Deus não abandonou a sua criação. Ele prometeu um Salvador, formou um povo, preservou a sua promessa ao longo da história, e mesmo quando esse povo estava escravizado no Egito, Deus continuou agindo. Vimos também o chamado de Moisés, as 10 pragas que mostraram que só Deus é o Deus verdadeiro, e o cordeiro cujo sangue protegeu as famílias na noite de Páscoa. Agora, o povo finalmente está deixando o Egito e Deus realiza mais um grande livramento. A leitura de hoje está em Êxodo 14 e a recomendação é que os responsáveis façam uma leitura completa do capítulo para as crianças. Por conta do tempo, eu selecionei alguns trechos específicos do capítulo para poder depois fazer a leitura da reflexão. Então, eu vou ler Êxodo 14, verso 8 e 9, lembrando que eu utilizo a nova versão transformadora. Vamos lá? O Senhor endureceu o coração do Faraó, rei do Egito, para que ele perseguisse os israelitas, que haviam partido triunfantemente. Os egípcios os perseguiram com todas as forças do exército de Faraó, todos os seus cavalos e carros de guerra, cavaleiros e tropas, e o alcançaram no acampamento em Pi-Airote, à beira do mar, em frente a Baal-Zefon. Quando o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando contra eles. Em pânico, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: Por que você nos trouxe ao deserto para morrer? Não havia sepulturas no Egito? O que você fez conosco? Por que nos forçou a sair do Egito? Verso 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e com um forte vento leste, o Senhor abriu o caminho no meio das águas. O vento soprou a noite toda, transformando o fundo do mar em terra seca. O povo atravessou pelo meio do mar, caminhando em terra seca, com uma parede de água em cada lado. Deus abriu o mar como esse plástico que eu parti. Agora vamos para a reflexão. Com a 10ª praga, o rei finalmente deixou o povo de Israel ir. Deus conduziu o caminho deles pelo deserto, cuidando deles através de uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. O faraó, porém, mudou de ideia e resolveu perseguir o povo de Deus com seu grande exército. O povo, que acabara de presenciar grandes maravilhas no Egito, agora se encontrava com medo, parado em frente ao Mar Vermelho. Então, Deus disse a Moisés para estender o cajado e o mar se abriu, permitindo que todos atravessassem a pé, seguros e protegidos. O mesmo não aconteceu com os egípcios, que tentaram perseguir o povo de Deus pelo mesmo caminho, mas acabaram sendo cobertos pela água. Esse livramento nos lembra que Deus é um Deus que salva e realiza maravilhas para proteger o seu povo. Mas o maior problema do ser humano não é físico, é espiritual. Por causa de Adão, todos nós nascemos afastados de Deus e carregamos a mancha do pecado.
Por mais que coisas ruins aconteçam, o verdadeiro perigo é estar longe de Deus. Mesmo diante dos milagres, o povo de Israel ainda carregava essa mancha do pecado. E vamos ver isso mais para frente. Eles ainda precisavam do Salvador prometido. Só um Salvador poderia resolver o maior de todos os problemas. Agora vamos para a dinâmica, que é só uma descrição do que deve ser feito aí na sua casa. Para ajudar as crianças a visualizarem essa história, vamos fazer o seguinte: pegue um Lego, travesseiros ou outros objetos que possam ser divididos ao meio. Então, a ideia é que vocês possam partir esse conjunto de objetos e criar duas paredes, deixando um espaço no meio. E usar brinquedos para representar o povo de Israel e outros para representar os egípcios, mostrando que Deus abriu o caminho para o povo passar em segurança. Quero lembrá-los também que no caderno de atividades, no verso do dia 14, tem um QR Code que pode ser escaneado. E lá tem um desenho relacionado à história de hoje. Obrigada por nos ouvir. Ataque. Se você gostou desse material, saiba que o Advento, a promessa, pode ser baixado gratuitamente pelo link da descrição. Lá você encontra reflexões, atividades infantis e cards para decorar a sua casa nesse tempo tão especial. Deus abençoe a sua família e até a próxima! Tchau, tchau.